Boa tarde a todos, eu sou José Poloni, gestor do setor educacional da Controlab. Eu quero agradecer a presença de todos aqui, mais um encontro online. Hoje o tema é diagnóstico citopatológico, do simples ao complexo. Antes de iniciarmos, eu quero passar algumas informações. A aula tem aproximadamente 60 minutos e a gente tem um espaço de em torno de 20 minutos para perguntas ao final. Eu peço para vocês colocarem as perguntas no menu Atividades, no item Perguntas e Respostas. Para quem não conhece, no lado inferior direito da tela tem 9 círculos, que são as ferramentas da reunião. É só clicar no ícone, depois na barra de rolagem, arrastar ela para baixo, e vai aparecer um ícone chamado PERG e RESP, Perguntas e Respostas. É só clicar ali e escrever, né, a pergunta que você queira fazer, tá bom? No final da aula, nós vamos disponibilizar no chat, então são coisas separadas, tá? No chat a gente vai colocar um link para que vocês para vocês preencham com nome e e-mail para emissão do certificado e para que vocês respondam a pesquisa de satisfação. É importante que vocês cliquem no link e coloquem nome e e-mail lá no link, não no chat, tá bom? Tenham só esse cuidado. A gente precisa contar, é importante para a nossa participação de todos, porque é a partir do que vocês nos fornecem de feedback que a gente sempre vai buscando melhorar as atividades que a gente realiza, tá? Também fiquem atentos ao spam de vocês, porque o e-mail com informação sobre o certificado pode eventualmente ir para a caixa de spam, tá? Então, o certificado, ele é disponibilizado na plataforma educacional da Controlab. Então, fiquem atentos ao e-mail que vocês registrarem no link, porque ele vai ser usado como login na plataforma educacional, tá bom? Também, o certificado, ele só vai ser emitido para quem assistir pelo menos 75% da aula. Então, agora sim, nós vamos dar início à aula. Vou passar a palavra para o nosso convidado, Dr. Nairo Xavier, que é médico veterinário, professor titular da UF, especialista em patologia clínica veterinária, com atuação nas áreas de hematologia, medula óssea, citopatologia veterinária e bioquímica clínica. Dr. Nairo, fique à vontade para iniciar a apresentação. Ok, obrigado, José. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui ao convite, né, da Controlab, para que a gente possa trazer um pouco, né, dessa nossa experiência dentro da área de citopatologia. Fala da importância desses encontros, porque a gente sabe que ainda são poucos, né, temas, né, abordando especificamente a citopatologia, que é uma técnica que não é tão nova, mas que tem se popularizado cada vez mais, e esses encontros eles fortalecem, né, esse lado educacional dentro da área de citopatologia. Então, a proposta, né, inicial é falar um pouco sobre a avaliação citopatológica, tá? E eu fiz questão de colocar essa provocação no título, né, do simples ao complexo, para exemplificar com alguns casos, né, que a gente atende na nossa rotina e que são usuais, corriqueiros, que são os simples, mas tem aqueles mais desafiadores, né, que são esses complexos que a gente vai exemplificar. Então, a ideia é inicialmente fazer uma breve introdução sobre a citopatologia e em seguida a gente parte para os casos do simples ao complexo. O objetivo, então, é a gente fazer essa breve introdução sobre o diagnóstico citopatológico do simples ao complexo e a gente começa falando um pouco sobre essas categorias, né? Qual a importância disso? Qualquer que seja o material, não importa o tipo de lesão, não importa a espécie animal, não importa a qualidade da amostra, todo material que chega no laboratório para avaliação citológica, a gente tem como objetivo categorizar. E essa categorização,
ela nos traz 6 categorias citológicas gerais dentro da citopatologia, ou seja, qualquer que seja a lesão, independente do tipo de lesão, independente do local, do tecido funcionado, a gente sempre vai ter um diagnóstico que deve ser incluído em uma das 6 categorias citológicas gerais. E quais seriam essas 6 categorias? Aqui a gente tem, né, uma a uma. A primeira é a de tecido normal ou hiperplasia tecidual. A segunda, formação cística. A terceira, inflamação. Quarta, resposta à lesão tecidual. Quinta, neoplasia. E, por último, a categoria de amostra não diagnóstica. Ok? Então, a gente vai falar brevemente sobre essas categorias, o que caracteriza, né, quais os principais aspectos de cada uma dessas categorias, para depois, então, a gente dar os exemplos que eu trouxe para vocês. Então, começando com a primeira categoria, citológica geral, é a categoria de tecido normal ou de hiperplasia tecidual. Como é que a gente define, né, um tecido normal? O tecido normal é um tecido que ele é formado majoritariamente por células maduras, tá? E isso significa dizer que essas células têm uma característica em comum, que é o fato delas terem uma uniformidade que abrange todos os aspectos da sua morfologia. Tamanho da célula, forma celular, tamanho do núcleo, formato do núcleo, se alguns tecidos vão exibir nucleolo, outros não. Tá? Então, um tecido normal, ele se caracteriza por ter como principal característica a presença de um padrão uniforme. Tá? São representados por células maduras, e essas células são muito semelhantes entre si. E aqui a gente tem, só para exemplificar, a gente tem aqui, né, o que seria um tecido normal, fazendo um paralelo aí com esse exército, em que a gente vê uma uniformidade, uma simetria absoluta, né, entre os elementos que compõem esse pelotão. Então, um tecido normal seria mais ou menos isso. Trazendo aqui para a nossa realidade da citopatologia, um tecido normal é isso. A gente tem células que são muito semelhantes entre si, então todas elas têm uma quantidade de núcleo, um tamanho de núcleo que é muito semelhante, ou seja, não há variação no tamanho do núcleo dessas células, da mesma forma como não há variação na quantidade de citoplasma, cor, ausência de nucleolo, ou seja, existe um padrão, uma uniformidade dessas células, e elas todas são células maduras, ok? Já a hiperplasia tecidual, a gente ainda mantém na arquitetura desse tecido um padrão de uniformidade. Tá? A hiperplasia, por definição, é uma alteração que acontece no tecido, e essa alteração ela é causada pelo aumento do número de células, ou seja, existe algum estímulo, e esse estímulo pode ser uma alteração hormonal, pode ser uma lesão tecidual, que resultou num estímulo que faz com que essas células se dividam. Então, a hiperplasia é o aumento do tecido relacionado ao aumento da atividade mitótica, ou seja, a divisão celular. Só que esse estímulo que causa uma proliferação desse tecido faz com que aquele padrão de uniformidade, embora mantido, ou seja, ainda vai ter um predomínio de células maduras, a gente ainda vai ter, né, células bastante uniformes, porém, vai perder um pouco de algumas características desse tecido. Tá? Esse tecido vai apresentar células que podem variar de relação ao núcleo-citoplasma, por exemplo, e pode ter, como a hiperplasia ela está sempre relacionada a um aumento da atividade mitótica, a gente vai ter a presença de binucleação com mais frequência do que se encontraria num tecido normal. Para exemplificar a hiperplasia, eu vou aqui lançar a mão de uma ferramenta que, se vocês ainda não conhecem, vocês devem conhecer, que é o ensaio de proficiência que a Controlab oferece para os laboratórios colaboradores, né? Que é uma ferramenta muito boa para aprendizagem, porque ela traz vários casos onde tem diferentes tipos de lesões e de diagnósticos que podem ser avaliados através desse ensaio. Então, vamos ver um exemplo de hiperplasia. A gente está diante de um tecido, tá? Esse tecido é um tecido hepático, era um nódulo hepático, e aí o que a gente espera encontrar? Presença principalmente de hepatócitos. O que a gente tem é uma célula uma amostra bastante celular,
representada principalmente por hepatócitos, que são essas células, que a gente vê aqui, ó, são células grandes, com uma relação núcleo-citoplasma diminuída, mas aqui a gente tem uma característica que, embora exista, ainda mantenha o padrão de uniformidade, a gente tem uma característica aqui que diferencia isso de um tecido normal, que é justamente a presença de células binucleadas. A gente tem aqui uma célula binucleada, aqui temos outra, mais outra aqui. Então, para onde eu rodar, eu vou encontrar células binucleadas. Isso é uma característica citológica que indica a presença de uma atividade mitótica, as células estão se dividindo, e em algum momento você pega a célula ainda com a presença dos dois núcleos antes de completar todo o processo de divisão celular. Tá? Então, essa é uma característica de um tecido hiperplástico, a presença de células binucleadas. Um outro exemplo de hiperplasia é aquela que a gente observa no tecido linfóide. Tá? Então, tecido linfóide, linfonodo, baço, enfim, outros tecidos linfóides, a gente tem uma característica normal do tecido linfóide, né, sem alteração, que é a presença de uma grande quantidade de células linfóides com predomínio de mais de 90% de linfócitos pequenos. Tá? E aí a gente tem aqui um exemplo de um linfonodo funcionado, um linfonodo que estava aumentado de tamanho, e a gente observa nessa amostra a presença ainda de um predomínio de linfócitos pequenos, e como é que a gente caracteriza a presença desses linfócitos? Pela comparação do núcleo dessa célula com a hemácia. Tá? Um linfócito pequeno, ele tem normalmente o tamanho da hemácia. Tá? Então, se a gente rodar a lâmina como um todo, a gente vê que os linfócitos pequenos ainda predominam em relação aos outros tipos de linfócitos, médios e grandes. Só que aí a gente vai ter a presença nesse material de alguns linfócitos que já não são mais linfócitos pequenos, tá? Como esse linfócito aqui, que é um linfócito maior, um intermediário e um linfócito grande. Tá? E, principalmente, a presença de outros componentes que indicam uma atividade, uma reatividade do tecido, como, por exemplo, a presença de grande quantidade de plasmócitos, que são essas células aqui, né, que tem esse núcleo desviado para a periferia da célula, é uma célula bastante azulada que tem a presença do complexo de Golgi aqui, né, essa área perinuclear mais clara, que é uma característica também marcante dessa célula. Então, no tecido linfóide, o que a gente espera encontrar é a presença de um predomínio de células linfóides pequenas, ou seja, linfócitos pequenos, e uma quantidade muito discreta de plasmócitos e outros tipos de linfócito. Tá? Além disso, esse animal tem aqui a presença de eosinófilos, ou seja, neutrófilos e eosinófilos, ou seja, outras células inflamatórias que contribuem, né, para um diagnóstico aqui de um tecido linfóide hiperplásico ou reacional. Okay? Então, dois exemplos de hiperplasia linfóide e a hiperplasia nodular regenerativa do fígado. Muito bem. A próxima categoria é a categoria de formação cística. Né? Formação cística é uma categoria que tem normalmente um material representado por um material líquido ou semissólido. A característica citológica dessas lesões que são classificadas dentro da formação cística inclui a presença de um material que geralmente tem baixo teor de proteína e baixa celularidade, embora possa existir alguma variação, especialmente no valor, né, na quantidade de células presentes nesse material. E a formação cística, ela normalmente ocorre como resultado de proliferação de células de revestimento ou em resposta à lesão tecidual. Tá? Então, a gente tem alguns exemplos de formação cística que que são incluídos dentro dessa categoria, como, por exemplo, o seroma, a mucocele, o cisto de glândula sudorípara apócrina, cisto folicular ou cisto epidermoide e cisto de glândulas não cutâneas, por exemplo, glândula mamária, o que é muito comum, né, nas neoplasias mamárias, a gente ter cavidades císticas que resultam na formação de um material líquido ou semissólido que tem essas características de ter baixo teor de proteína e baixa celularidade. Aí vamos dar um exemplo aqui de uma mucocele. O que seria uma mucocele? É um acúmulo de saliva no tecido subcutâneo. Tá? O que a gente tem aqui é a presença de um material
que aparentemente é um material rico, embora a maior parte desse material seja representado por esse material amorfo de coloração basofílica e a presença de células, que são essas células vacuolizadas, tá? Que variam de tamanho, que são, na verdade, macrófagos. Esses macrófagos, eles estão aqui presentes em função da necessidade, da presença desse material no tecido subcutâneo, ou seja, é saliva. Então, esse material amorfo que a gente observa no fundo da lâmina, na verdade, é saliva que se acumulou no tecido subcutâneo, resultando em hemorragia, por isso a gente tem tanta hemácia também no fundo dessa lâmina, e os macrófagos estão aqui para fagocitar tanto o material proveniente da saliva, quanto, né, as hemácias que acabaram se acumulando também no tecido subcutâneo. E uma outra alteração que a gente observa nesse material é a presença dessa estrutura cristalóide, que a gente chama de cristal de hematoidina, que são produtos de degradação de hemoglobina, já que as hemácias estão sendo destruídas dentro desse tecido subcutâneo. Então, o que a gente tem aqui, na verdade, é uma amostra que tem uma celularidade de leve a moderada, representada principalmente por macrófagos, e tem como característica, né, a presença desse material mucoide, esse material amorfo, que é, na verdade, a saliva que se acumula dentro do tecido subcutâneo. Então, isso é um exemplo de lesão ou de formação cística. Bom, a terceira categoria citológica geral é a categoria de inflamação. Tá? E inflamação, toda vez que a gente pega uma lâmina e se depara com a presença de células inflamatórias, a primeira pergunta que a gente se faz é: isso é verdadeiramente uma inflamação ou a gente está diante de uma contaminação sanguínea com presença de leucócitos provenientes do sangue? Então, o primeiro ponto que a gente precisa confirmar durante a avaliação citológica é se a presença de células inflamatórias naquela amostra, elas representam uma lesão verdadeiramente inflamatória, ou se isso tem a ver com uma possível contaminação sanguínea. E aí, a gente vai levar em consideração a presença dos elementos do sangue, como hemácias, plaquetas e outros elementos que podem confirmar, né, a contaminação e não a inflamação. Essa inflamação, ela é classificada normalmente baseada no predomínio de células que estão presentes no processo inflamatório. Tá? E a importância disso tem relação direta com a etiologia do processo, porque a gente sabe que, dependendo da resposta celular, a gente tem, né, algumas suspeitas que surgem quando a gente tem, por exemplo, um predomínio de neutrófilos ou um predomínio de macrófagos. Então, a gente acaba fazendo essa classificação para tentar direcionar ao clínico qual a possível etiologia para aquele processo inflamatório. Então, como é que é feita essa classificação? A gente classifica em vários subtipos de inflamação. Isso inclui a inflamação purulenta ou supurativa, que é aquela em que a gente vai ter um predomínio de neutrófilos, e esses neutrófilos normalmente representam mais de 85% das células inflamatórias. Ela pode ser classificada como piogranulomatose, e aí a gente vai ter um predomínio tanto de neutrófilo quanto de macrófagos. A lesão osteocítica ou macrofágica, o predomínio passa a ser de macrófagos, normalmente acima dos 40%. E inflamatória mista, quando eu não tenho um predomínio claro de nenhum tipo celular, então eu tenho presença de neutrófilo, eu tenho presença de macrófago, mas também de linfócito e ou plasmócito, presença de eosinófilos, numa quantidade não suficiente para eu classificar essa inflamação como eosinofílica. E ela pode ser linfoplasmocítica e também eosinofílica, e o que determina, né, a classificação é a contagem diferencial de células inflamatórias que a gente faz durante a avaliação citológica. Bom, a outra categoria, a quarta categoria, é a categoria de resposta à lesão tecidual. Essa categoria é, na verdade, uma categoria coringa. Por quê? Porque a gente pode ter essa categoria associada a outras categorias, como, por exemplo, a categoria de formação cística, de inflamação ou mesmo de neoplasia. Então, o que a gente inclui dentro da categoria de resposta à lesão tecidual? Alterações que decorrem do processo de lesão tecidual, como, por exemplo, hemorragia, presença de debris proteináceo, presença de cristais, especialmente cristais de cálcio, como acontece
na calcinose circunscrita, ou cristais de colesterol, também muito associado ao cisto folicular ou cisto epidermoide, e a presença de necrose ou fibrose. No caso de hemorragia, o que a gente normalmente faz, primeiro, é confirmar de que aquela lesão que está sendo avaliada, ela é verdadeiramente uma lesão hemorrágica ou contaminação por sangue, durante o processo de coleta do material. E aí existem critérios citológicos, como presença de plaqueta, presença de eritrofagocitose, isso tudo nos ajuda a diferenciar se aquilo é verdadeiramente uma hemorragia ou se a gente está diante de uma contaminação por sangue causado pela coleta do material. Quando confirmado a origem, né, a etiologia hemorrágica, a gente consegue classificar pela avaliação citopatológica se essa hemorragia ela é de caráter agudo ou crônico. E aqui a gente tem alguns exemplos disso. A gente tem aqui um macrófago que está repleto de hemácias fagocitadas, ou seja, eu tenho eritrofagocitose aqui também, ou seja, isso indica que essas hemácias foram fagocitadas há pouco tempo, e isso é uma característica citológica que é importante para classificar não só a existência de hemorragia, como também o caráter agudo dessa hemorragia. Por outro lado, se a gente encontra a presença de material amorfo fagocitado por macrófagos, né, e eles podem ser de coloração acastanhada ou enegrecida, dependendo da quantidade e da coloração que se utiliza para identificar essas estruturas, a gente está diante, então, de um achado citológico que nos leva a uma suspeita de uma hemorragia crônica e não mais uma hemorragia aguda. E aí, muitas vezes, quando a gente não tem a certeza, né, de que o material fagocitado é realmente hemociderina, né, que é um subproduto da degradação de hemoglobina, a gente pode lançar a mão de uma coloração especial, que é o azul da Prússia, que é essa imagem aqui abaixo, onde ela confirma, né, a origem, né, o tipo de elemento fagocitado, e isso inclui o ferro, porque todo ferro submetido a essa coloração, ele acaba assumindo uma coloração azulada, indicando a positividade para a presença de ferro nessa amostra. Tá? Então, isso é um achado, uma característica citológica que indica uma hemorragia crônica. Um outro exemplo de lesão de resposta, lesão tecidual, é a calcinose circunscrita, né, que é uma lesão relacionada a traumas, né, principalmente em regiões de grande atrito, como regiões articulares em animais de grande porte, né, em raças grandes, como o pastor alemão, por exemplo, e isso resulta numa calcificação distrófica, ou seja, de presença de, né, cálcio nessa lesão tecidual. E aqui embaixo, esse vídeo que está rolando aqui, é, na verdade, uma prova que a gente faz, que é colocar uma gota de óleo, né, sob lamínula, para verificar a mudança da refringência, né, do precipitado de cálcio, né, desses cristais, que é um material amorfo, enegrecido, acastanhado, que quando a gente coloca o óleo, ele muda a refringência e acaba ficando, né, um material ainda amorfo, mas de uma coloração mais basofílica. Isso é um teste que normalmente a gente faz quando há suspeita de calcinose circunscrita. E o último exemplo da resposta à lesão tecidual é a presença de necrose e a consequente fibrose. Então, necrose, a característica citológica é a presença de um material onde a gente não consegue identificar o tipo celular, muitas vezes a gente não consegue nem distinguir o que é núcleo do que é citoplasma da célula, tamanho, a autólise que essas células sofreram, e isso normalmente vem seguido de um processo de reparação tecidual, que é a fibrose. Tá? Os macrófagos migram para aquela região, liberam substâncias que vão estimular o processo de fibroplasia tecidual, e os fibroblastos do tecido acabam se multiplicando, e quando a gente faz a avaliação da lâmina de um material que é resultado de uma fibrose, a gente acaba encontrando, né, fibrócitos e fibroblastos em uma grande quantidade, normalmente associado a um processo inflamatório concomitante. A quinta categoria, né, de citológica geral é a categoria de neoplasia. Tá? E, normalmente, quando as pessoas começam a fazer citologia, elas sempre acham que só vão se deparar com neoplasia na avaliação citológica. Isso é um grande equívoco. Tá?
A nossa rotina, claro, tem muita neoplasia que aparece, ou suspeita de, mas a gente tem todas as categorias representadas numa rotina citológica em um local que faça, né, que tenha isso como rotina. Tá? Então, a neoplasia é uma categoria, dentre tantas outras, tão importante quanto as demais. Quando a gente está diante de uma neoplasia, primeiro, definição de neoplasia, do ponto de vista citológico, é uma população monomórfica de células na ausência de inflamação significativa. Isso porque, na citologia, a inflamação pode impedir, não, se não comprometer, um diagnóstico definitivo de neoplasias, especialmente as neoplasias malignas, porque a inflamação, por si só, ela já causa alterações morfológicas nas células que mimetizam um quadro neoplásico, quando muitas vezes é só um quadro reacional. Então, por definição do ponto de vista citopatológico, neoplasia é representada pela presença de uma população monomórfica de células na ausência de inflamação significativa. Quando a gente se depara com essa população monomórfica de células, o que a gente normalmente tenta fazer é diferenciar se aquela neoplasia é uma neoplasia benigna ou maligna. Isso a gente leva em consideração as características morfológicas dessas células, a gente vai falar um pouco sobre isso depois. E a gente também tenta identificar, ou definir qual o tecido de origem daquela neoplasia. Tá? Se é um tecido de origem epitelial, se é um tecido de origem mesenquimal, e isso, a avaliação citomorfológica também permite, na maioria das vezes, identificar, ou pelo menos direcionar para a origem do tecido daquela neoplasia. Então, do ponto de vista de diagnóstico de tumor benigno ou maligno, o que a gente espera é que numa neoplasia benigna a gente mantenha o mesmo padrão de uniformidade esperado para aquele tecido, isso em relação ao tamanho, à morfologia, a relação no citoplasma e outras características da célula, tá? Ou seja, ele mantém o padrão de uniformidade de um tecido normal, da mesma forma como de um tecido hiperplásico. E por essa razão que muitas vezes, pelo menos do ponto de vista citológico ou citopatológico, a gente não consegue diferenciar uma proliferação benigna de uma hiperplasia na maioria das vezes. Já a neoplasia maligna é aquela em que a gente vai identificar a presença de 3 ou mais critérios de imaturidade ou atipia celular, que a gente chama popularmente de critérios de malignidade. Então, esses critérios de malignidade são identificados dentro de uma relação de critérios, variação de tamanho da célula, do núcleo, presença de nucleolo, formato do nucleolo, ou seja, se eu identificar naquela população monomórfica de células 3 ou mais critérios de malignidade, a gente está diante de uma neoplasia, só que dessa vez maligna. E com relação à origem do tecido, tá, a gente subclassifica a categoria de neoplasia em 3 subtipos. É importante destacar que essa divisão ela nem sempre obedece à origem do tecido. Tá? Então, quando a gente está falando de neoplasia epitelial e mesenquimal, essa classificação ela é baseada na histogênese da célula. Tá? Então, células de origem epitelial estão incluídos todos os tumores que se originam de células epiteliais, da mesma forma como as mesenquimais. As duas outras características, elas são formadas principalmente por características da célula, pela aparência da célula, mais do que da origem. Tá? Então, a gente pode ter tumores de células redondas que não têm necessariamente uma mesma origem do ponto de vista de histogênese. Tá? A gente pode ter células hematopoéticas e células não hematopoéticas dentro dessa categoria de tumor de células redondas. A mesma coisa vale para os tumores endócrinos e neuroendócrinos. Ok? E a última categoria, não menos importante, é a categoria de amostra não diagnóstica. E o que a gente inclui dentro dessa categoria? E daí a importância da gente descrever o porquê que ela não foi diagnóstica. Porque muitas vezes a gente consegue solucionar o problema que resultou numa amostra não diagnóstica. Por exemplo, se a amostra vem excessivamente contaminada com sangue, o que a gente tem que fazer é verificar se o método de coleta para a obtenção daquela amostra foi adequado ou não. Será que eu aspirei e não deveria ter aspirado?
Será que eu utilizei uma agulha muito calibrosa? Eu posso tentar com uma agulha menos calibrosa? Tá? Então, quando a amostra vem excessivamente contaminada, a gente tenta resolver esse problema melhorando o método de coleta. Se a amostra é representada apenas por debris proteináceo ou tecido necrótico, a gente vai ter que ver se eu não tenho como coletar de uma outra área em que não exista a presença de necrose, por exemplo, ou quando a amostra é insuficiente, aí talvez também consiga ter uma amostra mais representativa quando eu melhoro a qualidade da coleta do material, aumentando o calibre da agulha, aumentando, aspirando, em alguns casos em que a amostra não foi celular. Tá? Então, a gente tenta fazer essa identificação de qual o problema para poder tentar solucionar à medida que a gente identifica a razão pelo qual a amostra se tornou não diagnóstica. Ok? Bom, então, essa era uma breve introdução sobre a citopatologia, sobre a categorização da citopatologia. Então, vamos partir agora para os casos, né, que eu selecionei para vocês. Então, vamos começar, gente, pelos casos mais simples. O que eu chamo de casos mais simples? Aqueles corriqueiros, aqueles que a gente vê no dia a dia. Aquele que a gente está sempre vendo na nossa rotina de citopatologia. Então, o primeiro paciente é um cão da raça Pitbull, uma fêmea castrada de 10 anos e 6 meses. Esse animal iniciou com um nódulo na lateral do tórax. Esse nódulo apresentou um crescimento rápido nos últimos 6 meses. Ele foi removido no início de março do ano passado, não foi desse ano, em uma clínica externa, sem qualquer tentativa de diagnóstico do que se tratava. Isso é um grande erro, né? De você fazer uma manipulação de uma lesão, né, de um nódulo, sem saber minimamente qual a origem do tecido, se há características de malignidade ou não. Bom, então vamos lá. Então, um mês após a cirurgia, houve uma recidiva no local, né? Eles mexeram sem, né, saber exatamente do que se tratava, e há um mês esse tumor apresentou um crescimento acelerado. Essa é a lesão desse paciente. No exame físico, foi notado mucosas hipocoradas, linfonodos periféricos tinham um aumento, principalmente no pulpito direito, inguinal superficial direito, com provável aumento também, e foram identificadas duas massas, a massa 1, que é essa massa bem grande aqui, de 19 por 20 por 14, né, 20 no maior eixo, ela estava inflamada, ulcerada, arroxeada, macia, aderida e quente. A massa 2, ela também estava inflamada, arroxeada, macia, quente, e ela media aproximadamente 15 centímetros, essa segunda massa aqui próximo, né, ao tórax do animal. E foi identificada a presença de hematomas pelo tumor, né, como a gente está vendo aqui, essa região mais arroxeada, também no ventre, e edema de membros anteriores e posteriores direito, do lado onde essas lesões surgiram. Bom, citologia do nódulo 1. Isso também eu estou usando aqui a ferramenta, né, dos ensaios aqui do Controlab. O que a gente tem? Uma amostra muito celular, tá? Uma amostra que tem como característica a presença de uma grande celularidade. Essas células, elas estão dispostas isoladamente, ou seja, não há aquela característica de apresentação de aglomerados. Isso nos ajuda a diferenciar esse tecido como sendo um tecido que não é de origem epitelial, porque normalmente os tecidos de origem epitelial, eles tendem a se apresentar na lâmina em aglomerados, ou pelo menos em alguns aglomerados, se não, em alguns casos, muitos aglomerados. Então, nesse caso, essas células estão bem isoladas. Elas têm um formato arredondado, e nós notamos também que a maioria dessas células, elas apresentam, né, um citoplasma amplo, que, por vezes, apresenta uma pequena granulação de coloração metacromática, e a presença de vários critérios de malignidade. Isso inclui variação do tamanho dessas células, né, tem células maiores, outras menores, temos variação do tamanho do núcleo da célula, como também a presença de nucléolos que variam em quantidade, em número e, eventualmente, em forma. Então, aqui a gente tem, ó, nucleolo, tá? Aqui a gente tem um nucleolo, aqui a gente tem mais nucleolos.
Então, essa característica, né, nos leva ao diagnóstico de um mastocitoma. Tá? Aqui a gente tem uma granulação mais presente, mas a maioria das células elas não apresentam essa granulação, né, típica do mastocitoma. Então, o diagnóstico de mastocitoma ele pode ser mais desafiador quando a gente simplesmente não identifica a presença de qualquer grânulo nessas células, e isso faz com que o diagnóstico seja mais difícil. No segundo nódulo, temos basicamente as mesmas características do primeiro nódulo, tá? Até mesmo porque eles são muito próximos, então a gente espera a presença, né, de um mesmo tipo celular. E aqui, só para destacar um elemento que apareceu mais na lesão do segundo nódulo do que do primeiro nódulo, que é esse infiltrado inflamatório eosinofílico, tá? Que é uma coisa esperada nos mastocitomas, mesmo naqueles pouco diferenciados, devido à interação que existe entre os eosinófilos e os grânulos, né, a composição dos grânulos, especialmente, né, a heparina, a histamina, que atraem eosinófilos e que faz com que a gente tenha com frequência a presença de infiltrado eosinofílico nesse material. Tá? Então, a amostra nos levou a um diagnóstico de mastocitoma de alto grau. E por que a gente classificou como alto grau? Porque a gente utiliza, deixa eu fechar aqui, aquela graduação sintomorfológica do Camus, onde, numa amostra em que ele já apresenta como característica uma pobre granulação, né, uma baixa granulação das células, isso já é classificado como de alto grau, mas ainda assim, quando essa granulação ela é variável, a gente leva em consideração a presença de 2 ou mais dos critérios, como presença de mitoses na amostra, né, figuras de mitose, presença de pleomorfismo nuclear, bi- ou multinucleação, ou ainda uma anisocariose, que é representado por mais de 50% de variação. Então, quando a gente tem a presença de uma célula que tem uma granulação adequada, né, mas ainda assim existe a presença de 2 ou mais desses critérios, a gente ainda assim classifica como de alto grau. Se ele não é pobremente granulado e não apresenta 2 desses critérios, a gente classifica como de baixo grau. Ok? Então, esse é o tipo de amostra que a gente recebe com muita frequência no laboratório. Alguns são bem diferenciados, outros são pouco diferenciados, ou seja, baixo e alto grau. Agora eu vou trazer para vocês alguns casos que são mais curiosos. Não são muito desafiadores, mas são bem curiosos. Então, o primeiro é desse cão, SRD macho, de 7 anos. Ele é um animal que não era castrado. Ele foi atendido no Hospital Público Veterinário de Brasília. Então, esse foi um caso compartilhado e fui autorizado a apresentar o caso. Ele apresentava um nódulo de 2 centímetros na face lateral da orelha. Esse nódulo ele era aderido, firme, regular e arredondado, com uma evolução de aproximadamente 15 dias, e esse animal é um animal que convivia, que morava numa chácara, né, numa região rural. Essa é a visão macroscópica da lesão, tá? Uma lesão na face externa da orelha, circunscrita, uma pequena ulceração dessa lesão. E durante a avaliação citológica, a gente identificou a presença de um processo inflamatório, que foi classificado como piogranulomatoso, ou seja, a gente tinha predomínio de macrófagos e neutrófilos, sendo que neutrófilo tinha menos de 85% do total de células nucleadas, e o macrófago tinha uma quantidade que variava de 15% a 40%. Tá? Nesse tipo de lesão inflamatória, a gente pode encontrar a presença de células que a gente chama de macrófagos epitelióides, que são macrófagos que têm uma aparência que se assemelha muito às células epiteliais, são grandes, arredondadas, moderadamente basofílicas. E a gente também pode encontrar a presença de células gigantes multinucleadas, que é uma outra característica também do processo inflamatório piogranulomatoso. Mas nesse paciente, em especial, a gente só encontrou mesmo um infiltrado inflamatório com predomínio de neutrófilos e macrófagos. E aí, quando a gente tem esse tipo de processo inflamatório, é aquilo que a gente falou lá na classificação de inflamação. A gente categoriza para tentar direcionar o clínico para o tipo de lesão ou de doenças que podem resultar em uma resposta inflamatória piogranulomatosa, como, por exemplo,
presença de corpo estranho, presença de agentes infecciosos, como, por exemplo, micobactéria. E quando a gente olha mais de perto, né, essa lesão inflamatória, a gente identifica a presença de algumas estruturas no interior desses macrófagos que eles não se coram, ou seja, tem uma impressão negativa dessa estrutura, tá? Como se ele não tivesse corado. E aí, quando isso acontece, surge logo uma suspeita de que isso, associado ao tipo de processo inflamatório que a gente encontrou, seja, na verdade, uma infecção causada por micobactéria. Quando a gente tem essa suspeita, né, o que a gente pode fazer para confirmar a existência desse agente? A gente pode fazer coloração de Ziehl-Neelsen, que é uma coloração específica para identificar bacilos álcool-ácido resistentes, tá? E aí, nesse caso, a gente confirma a presença de Mycobacterium nessa lesão inflamatória, porque quando você cora com a coloração de Ziehl-Neelsen, aquela estrutura que era incolor, ela passa a ter uma coloração avermelhada. Tá? Então, é o tipo de processo inflamatório que é bem interessante, especialmente pelo fato de ter a presença do bacilo, né, daquela estrutura dentro do macrófago que nos ajuda a identificar a origem dessa infecção. Muito bem. Próximo caso curioso é o caso do pitbull, macho de 8 anos e 5 meses. Esse animal tinha uma formação cutânea extensa, alopécica, de coloração rósea, heterogênea, multilobulada de aspecto verrucoso, envolvendo quase todo o membro pélvico esquerdo. Quando eu falo quase todo o membro pélvico esquerdo, estou falando a verdade. E a evolução, segundo o tutor, era de aproximadamente 3 anos. Então, essa lesão era essa lesão. Então, membro pélvico esquerdo, de cima a baixo, tomado por essa massa proliferativa, né? E quando eu olhei essa imagem, eu falei, gente, isso parece aquele personagem do Quarteto Fantástico, não parece? Coisa. E era uma lesão bem incomum, né? Uma apresentação clínica bastante incomum. Quando foi feita, então, a coleta do material, tá? A visão microscópica dessa lesão tinha essa característica. O que a gente está vendo aqui? Aparentemente um material rico, né, com uma celularidade, vou botar entre aspas, porque depois eu vou chamar a atenção para uma coisa, uma celularidade aqui moderada. No entanto, quando a gente aproxima um pouco essa imagem, a gente vê que esse material, na verdade, não é bem célula, né? É mais um material necrótico, um tecido necrótico presente nessa amostra. E a presença aqui de algumas estruturas que lembram células, porém, elas não têm núcleo. Ou seja, elas já foram células, hoje não são mais células. Por isso que a definição de alta celularidade para esse tipo de lesão não cabe. Tá? E isso cai naquela característica de uma das categorias, que é a formação cística, que tem, dentre outras características, a presença de amostras de baixa celularidade. Então, isso, na verdade, gente, representa um acúmulo de células epiteliais escamosas maduras, já anucleadas, então nem são mais células, algumas queratinizadas, outras nem tanto. E esse tipo de lesão é um tipo de lesão que aparece com muita frequência, mas nunca com aquela apresentação que a gente viu, né, macroscopicamente. Então, aqui a gente tem várias células epiteliais escamosas, maduras, anucleadas, algumas com resquício de núcleo aqui, vacuolizadas, porque elas degeneram, algumas queratinizam, e a gente acaba tendo essa apresentação clássica de uma formação cística. Então, a nossa interpretação para essa lesão é de que se tratava de um cisto folicular epidermoide. E aí esse material foi encaminhado, então, para a histopatologia, porque era uma apresentação incomum, e, felizmente, a histopatologia concordou com a gente. Eles classificaram como um hematoma, que é uma lesão cutânea benigna não cancerosa, caracterizada pelo crescimento excessivo e desorganizado de estruturas normais da pele, como folículos pilosos, que é exatamente o que a gente espera nos casos dos cistos, e glândulas cutâneas. E ele também identifica a presença de cistos foliculares, à semelhança do que a gente viu
na citologia. Então, esse é um caso de apresentação incomum de cisto epidermoide associado a hematoma fibronexial desses pacientes. O pós-operatório, no primeiro dia, foi removido toda aquela massa e 30 dias depois, ou seja, o animal se recuperou plenamente, porque não é uma lesão, não é uma neoplasia e nem tampouco é uma lesão maligna. Ralph é um outro caso, SRD, macho de 9 anos e 1 mês. O animal, ele era, na verdade, um animal de rua, tá? Já estava há mais de 6 anos numa rua lá, cuidado pelos moradores daquela rua. Esse animal começou a apresentar um emagrecimento aí mais ou menos de 2 anos e começaram a surgir muitas feridas na pele desse animal, né, em volta do corpo. Então, uma das moradoras dessa rua resolveu adotar o Ralph e ela notou uma ferida no ouvido que foi aumentando de tamanho. Ela levou no veterinário externo e esse veterinário externo diagnosticou leishmaniose nesse paciente. E aí, como ele estava com uma anemia muito intensa, ele foi submetido a uma transfusão e fez uso, então, de mitelforã já por 10 dias, e quando, então, esse animal foi trazido para atendimento aqui no hospital. Então, esse é o animal, né, ou seja, numa condição clínica bastante ruim, né, o animal estava caquético. No exame físico, ele tinha mucosas hipocoradas e quitéricas e uma desidratação de 2%. Tinha uma lesão em bordo da orelha, que foi aquela lesão relatada pela tutora. Esse animal se manteve em decúbito lateral durante todo o atendimento, ou seja, ele estava bastante apático. E foi nessa avaliação que a gente descobriu que o mitelforã que ele estava utilizando, a tutora comprou na Shopee. Ou seja, certamente não estava fazendo nenhum efeito, porque esse animal já estava em tratamento já há algum tempo, né, já tinha mais de 10 dias, e ele não tinha apresentado nenhuma melhora clínica, né, durante essa evolução. Os nódulos cutâneos referidos lá pela tutora eram, na verdade, esses nódulos aí, eram nódulos bem grandes, tá? Em região de abdômen, próximo da virilha, em vários locais, na verdade, e aí foram esses nódulos que a gente avaliou pela citopatologia. E o que a gente identificou? Mais uma vez, uma população de células redondas, ou seja, um tumor de células redondas. Esse tumor de células redondas tem uma característica bem marcante, que é a presença desses vacúolos bem demarcados no citoplasma dessas células, certo? A atividade mitótica estava presente, tinha uma anisocariose, ou seja, até tinha critérios de malignidade, mas, apesar disso, né, esse é um tumor que não tem um comportamento tão agressivo. Tá? Esse é um tumor que a gente tem aí um prognóstico bom quando tratado adequadamente. Mas se vocês olharem com atenção, tem mais gente aqui, não tem, gente? Tem mais elementos, além das células, além da avaliação citológica, identificar a presença de células tumorais, né? A gente tem essas estruturas aqui no fundo da lâmina, que quando a gente corre a lâmina, a gente identifica também a presença de macrófagos, e esses macrófagos estavam fagocitando essas estruturas, que são, na verdade, formas amastigotas de leishmania. Tá? Então, é o combo, né? Como a gente costuma dizer, o animal tem TVT, mas ele também tem infecção por leishmania notada, identificada nos nódulos cutâneos. Então, aqui é só para mostrar, né, as lesões que foram coletadas. Na primeira, que é essa presente aqui na região do tórax, sem qualquer relação, né, com a parte do TVT, tinham formas amastigotas, só presença de formas amastigotas, sem a presença de TVT. Mas nas lesões 2, 3 e 4, além de TVT, nós tínhamos também a presença de formas amastigota de leishmania presente nessas lesões. Tá? Esse animal, ele não estava apto, vocês viram a condição clínica do animal, ele estava bastante debilitado, então não tinha como fazer uma quimioterapia naquele momento, então foi instituído um tratamento para melhora clínica, para depois pensar em quimioterapia. E aí fizeram toda essa medicação, sarcopenem, mitelforã, dessa vez não mais comprado na Shopee, prednisolona, condroplex, enfim, fizeram toda uma bateria de medicamento para esse paciente para que ele pudesse ter uma melhora clínica e, a partir daí, pensar numa possível, né,
intervenção quimioterápica. Esse animal teve uma melhora muito boa, muito importante, significativa da condição clínica, inclusive com a melhora do score corporal, olha a diferença, né? Em outubro ele já apresentava esse score corporal, mas ainda assim, né, ele não foi submetido à quimioterapia. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, mesmo sem a quimioterapia, houve uma redução significativa dos tumores. E aí a gente lembra que isso não acontece só com TVT. Tá? A imunidade do paciente ela tem papel fundamental no combate à proliferação celular, especialmente em células neoplásicas. Então, esse animal, aquelas lesões que eram muito grandes, elas foram reduzindo, algumas desapareceram, e outras reduziram de tal forma que não houve necessidade de, naquele momento, já que o animal ele não podia ainda ser submetido à quimioterapia, isso já era agosto, setembro, porque ele era um animal de rua, ele tinha dirofilariose, ele tinha erliquiose, então o rim não estava legal, então acabaram optando por não realizar, né, a quimioterapia. Esse animal teve uma sobrevida de aproximadamente 2 anos e acabou indo a óbito pelas doenças associadas. O TVT não teve nenhum papel, uma participação nesse processo. Bom, estamos terminando o nosso tempo, então vamos para o último caso, que é o caso mais complexo que eu trouxe para vocês, que aí envolve um pouco mais de elaboração diagnóstica. Então vamos lá, esse é o marrom, quer dizer, não é esse, eu estou usando fotos, né, aleatórias, esse é o marrom, um cão SRD macho de 10 anos de idade. Esse animal ele tinha um histórico já de 2 meses de um comprometimento do membro pélvico esquerdo, que ele não apoiava mais, ele tinha, né, um inchaço nessa região. No exame físico foi identificado nesse membro, né, um edema, né, claudicação e também a presença de mucosas pálidas, né, no exame físico geral. Aí foi feita a radiografia, e a radiografia revelou uma destruição completa do terço distal, da diáfise, e uma lesão lítica e proliferativa irregular nas porções média e proximal, ou seja, o fêmur do animal estava todo destruído. Então, essa imagem radiográfica sugere uma fratura patológica do fêmur esquerdo devido a uma proliferação neoplásica. Hemograma desse paciente, ele apresentava anemia, leucopenia com linfopenia, estava no limite inferior de neutrófilos, então ele tinha principalmente, né, a linfopenia absoluta, mas muito próximo do limite inferior, então havia uma diminuição também de neutrófilos, trombocitopenia e uma hiperproteinemia bem importante, acima de 12, né, que o nosso refratômetro vai até 12. Quando isso acontece, a gente manda para a espectrofotometria para fracionar a albumina-globulina para ver o valor real dessa proteína. Então, o que a gente viu na bioquímica, que aquele maior que 12 era, na verdade, 14,8 de proteína total, com 1,7 de albumina, ou seja, tinha hipoalbuminemia, com hiperglobulinemia de 13, e uma relação albumina-globulina de 0,13. Aí, o que foi feito? Raio-X, né, os achados de raio-X levaram, né, à conclusão de que a melhor medida terapêutica seria a amputação daquele membro. Então, isso foi feito, foi enviado para a histopatologia, e a histopatologia dessa lesão do membro pélvico esquerdo resultou num diagnóstico de osteosarcoma de grandes células. O que se preconiza nesses casos é, adjuvante à cirurgia, entrar com quimioterapia, só que o tutor não concordou com a quimioterapia, mas concordou em continuar fazendo acompanhamento em consultas periódicas para avaliação desse paciente. Então, foi isso que foi feito. 2 meses depois daquele episódio em que ele sofreu a amputação, esse animal voltou para a consulta, né, para acompanhamento oncológico. Nessa ocasião, foi identificada uma massa nodular firme na 9ª costela, de aspecto circunscrito, medindo de 5 por 9 centímetros, aderida aos tecidos adjacentes. Então, no exame físico, esse animal apresentava letargia, mucosas levemente pálidas, sinais de dor ao toque nessa região da costela e hiporexia. Hemograma dele, né, muito semelhante àquele de 2 meses atrás, hematócrito muito baixo, 17% de hematócrito,
trombocitopenia de 59.000 e a hiperproteinemia que se mantinha acima de 12 miligramas por decilitro, né? 12 gramas por decilitro. Nas observações, a gente tinha uma aglutinação eritrocitária leve, com formação significativa de rolô, que a gente atribui a essa hiperproteinemia. Na bioquímica, ele mantinha o mesmo padrão de hiperglobulinemia, muito acima do esperado, né? E isso leva a uma suspeita aí de uma lesão de uma doença que se caracteriza por um aumento excessivo da produção de globulinas, especialmente das gama-globulinas. Tá? Outras análises, como cálcio, ALT, ST, fosfatase, ureacreatinina, todos dentro do valor de referência, e a urinálise também dentro do intervalo de normalidade. Bom, aí, aquela lesão da costela foi no momento que esse caso chegou aqui para a gente no laboratório. Até então, a gente recuperou o histórico dele lá no hospital, né, dentro do histórico aqui do hospital, do sistema, e quando ele chegou para a avaliação citológica desse nódulo da costela, a gente tinha essa característica. O que a gente observa aqui é a presença de células redondas. Essas células guardam algumas características muito próprias de um tipo celular, que é a presença de um núcleo desviado para a periferia, a presença desse halo perinuclear mais claro, e a presença de células, às vezes bi, como nesse caso aqui, e às vezes multinuclear. Só que, embora tudo leve, né, a nossa suspeita de que essas células sejam de origem plasmocítica, a gente precisa lembrar que na citologia existe, em alguns casos, uma interseção de morfologia. Então, por exemplo, um plasmócito morfologicamente se assemelha a um osteoblasto. Um plasmócito multinucleado também pode se assemelhar a um osteoclasto. E vocês lembram que a gente tinha um diagnóstico já histopatológico de osteosarcoma? Então, isso fez a gente ficar inseguro quanto a um diagnóstico de plasmocitoma. Por quê? Porque já havia um histórico de um osteosarcoma, e essas duas células, embora possam apresentar algumas diferenças, elas têm muitas semelhanças. Tá? Os dois tipos, plasmócitos e osteoblastos e osteoclastos. Ok? Só que, quando a gente avaliou melhor esse material, a gente começou a identificar a presença de algumas células que são um pouco mais específicas, como, por exemplo, essa célula aqui. Essa célula que tem esse material rosa espalhado no citoplasma, principalmente na região da superfície do plasmócito, é o que a gente chama de flame cell, ou célula flamejante, que é uma característica de um plasmócito produzindo imunoglobulina e que está se espalhando no citoplasma, e por isso ela assume essa coloração rosa no citoplasma. E também a presença dessa outra célula, dessa vez multinucleada, com a presença desses vacúolos, que a gente chama de corpúsculos de Russell, que são, na verdade, Mott cell. É um tipo também específico de plasmócito, uma apresentação, né, específica de plasmócito, que fez com que a gente acreditasse que realmente a gente estava diante não de um osteosarcoma, e sim de um plasmocitoma. Só que aí, lembra da proteína acima de 13? A gente fez aí a eletroforese, porque, bom, a gente precisa diferenciar se essa hiperglobulinemia ela é mono ou policlonal. Tá? E aí o que a gente observou é que a fração gama, ela representava de todas as proteínas, quase que 70% de todas as proteínas. 8,81 daqueles 14 gramas de proteína era só gama-globulina. E aí notem que existe um pico aqui que ele é biclonal. Tá? Esse pico biclonal, ele não é necessariamente um pico biclonal verdadeiro. A gente pode ter uma única imunoglobulina que, dependendo de como ela foi produzida pelo plasmócito, ela pode se separar no fracionamento eletroforético. Tá? E isso faz com que a gente tenha, na verdade, uma única imunoglobulina sendo produzida por essas células, tá? Essas células neoplásicas, que tem um grau de polimerização diferente, por isso elas se dividem e formam esse pico biclonal. Mas pode ser também uma neoplasia em que eu tenha dois plasmócitos produzindo duas imunoglobulinas diferentes. Tá?
Para a gente confirmar se ela é verdadeiramente biclonal, eu preciso de imunoeletroforese, que a gente não tem isso tão disponível, pelo menos não aqui no Brasil. Tá? Mas, de qualquer forma, essa gamopatia mono ou biclonal, nos dois casos, isso sugere neoplasia. Isso sugere uma paraproteína, tá? E não uma proteína policlonal, que é normalmente observado nas reações inflamatórias e ou por doenças infecciosas. Então, nosso diagnóstico citológico foi de que a gente estava diante de um provável plasmocitoma ósseo, tá? Porque essa lesão era na costela, lembrando que a gente tinha lá o diagnóstico diferencial, né? O diagnóstico já determinado de osteosarcoma e fêmur. Podemos ter as duas entidades? Podemos, tá? Mas isso não é algo muito comum. Só que, diante dessa hiperglobulinemia com gamopatia bi ou monoclonal, a gente tem aí que fazer um diagnóstico diferencial importante, que é o mieloma múltiplo. E para isso, o que a gente precisa fazer? Raio-X do esqueleto axial e apendicular, para buscar nessa radiografia se esse animal tinha outros locais com lise óssea, que é uma característica marcante do mieloma múltiplo, presença de múltiplas lesões ósseas espalhadas pelo corpo. E a gente também precisava investigar se na medula óssea desse animal havia proliferação de plasmócitos. Por quê? Se eu tiver proliferação de plasmócitos dentro da medula óssea, com gamopatia monoclonal ou biclonal, esses dois critérios, por si só, já dariam um diagnóstico de mieloma múltiplo. Tá? Então, nesse caso, a gente teria que diferenciar, né, o plasmocitoma ósseo solitário de um mieloma múltiplo com acometimento do tecido ósseo. Tá? Então, para evitar resultado falso negativo, o que a gente recomendou? Que se fizesse a punção de medula óssea em 3 locais diferentes, para ver se esse animal tinha ou não aumento de plasmócitos em algum desses locais. Tá? Que pode ser feito em qualquer local, né? Úmbero, coxa ilíaca ou fêmur, a gente normalmente coleta nesses 3 locais. Resultado do raio-X, além da lesão na costela, não foi identificado nenhum outro ponto de lise óssea. Tá? Então, a gente descartou essa apresentação de lise ósseas multifocais, que são características, né, que é característica do mieloma múltiplo. Na tomografia, esse animal foi submetido à tomografia, a ideia era fazer tomografia para um planejamento cirúrgico, acabou que o tutor desistiu da cirurgia, e também a única lesão identificada foi a lesão da costela, né, já com ele avançando já para dentro da cavidade torácica, mas bem circunscrito, era até uma lesão que seria possível de remoção cirúrgica. Mas nenhuma outra lesão óssea lítica foi identificada nesse paciente em toda a tomografia. No mielograma, o que eu destaco aqui? Foi feito punção de 3 locais diferentes, foram analisadas as 3 amostras, os 3 locais diferentes, e nenhuma delas a gente tinha um aumento de plasmócitos que chegasse nem perto de 5%. Tá? E também esses plasmócitos não apresentavam alterações da sua morfologia que pudessem sugerir uma neoplasia com origem dentro da medula óssea. Essa lesão da costela foi, então, encaminhada para a histopatologia e imunohistoquímica. A histopatologia, dessa vez, chegou a um diagnóstico de plasmocitoma blástico polimórfico, e a imunohistoquímica confirmou, pela a utilização dos marcadores MUM1, que é um marcador de plasmócito, não tão específico, mas um outro marcador, sim, a imunoglobulina de cadeia leve, que nesse animal era lambda, foi positiva, e isso confirmou, então, a origem plasmocítica dessa lesão. Tá? Da costela, da histo, tá? Que foi submetida à avaliação imunohistoquímica. Então, quando a gente teve esse diagnóstico positivo para plasmocitoma ósseo, né, na costela, a gente solicitou o resgate do bloco daquela que tinha sido identificada como osteosarcoma, e a imunohistoquímica também confirmou que era, na verdade, um plasmocitoma.
Então, assim, é uma situação em que, do ponto de vista histopatológico, é muito difícil diferenciar. Tá? Então, a imunohistoquímica foi necessária para diferenciar o tumor de origem óssea para um tumor de origem plasmocítica. Então, a conclusão desse caso era de que, por se tratar de uma lesão solitária em momentos diferentes, né? Primeiro no fêmur, depois na costela, confirmado pela imunohistoquímica, que era de origem plasmocítica. A ausência de acometimento da medula óssea, descartando a possibilidade de ser um mieloma múltiplo, e a presença de hipergamaglobulinemia, ou seja, gamopatia mono ou biclonal, a gente chegou a uma conclusão de que se tratava de um plasmocitoma ósseo solitário secretor de imunoglobulina. O tratamento recomendado foi o tratamento padrão para neoplasias de plasmócitos, que é o meu falando, mas o tutor não optou pela realização da quimioterapia, optou só pelo tratamento paliativo, que incluía o uso de corticoide, analgésico, no caso de dor, transfusão sempre que o hematócrito dele ficava muito baixo, e devido à suspeita de uma anemia hemolítica imunomediada, porque havia sinais ali de destruição, a dose do corticoide foi ajustada para 4 miligramas por quilo CIDS. Aí, então, esse animal foi sendo mantido por algum tempo, e um dos retornos, alguns meses depois, né, do diagnóstico, ele voltou apresentando uma dispneia intensa, tremores, dor, vômito, hematúria grave e febre. E aí foi feito, então, o coagulograma. No coagulograma, a gente tinha um TP, um tempo de protrombina prolongado, e um TTPA também prolongado, ou seja, TP e TTPA estavam prolongados. Esse animal tinha trombocitopenia e a gente não tinha como fazer o dímero D para confirmar, mas havia ali uma suspeita de que esse animal desenvolveu uma coagulação intravascular disseminada e, por isso, todo esse quadro que se agravou nesse momento. Então, devido a essa piora clínica e dos resultados laboratoriais, o responsável, então, optou pela eutanásia do animal, e a sobrevida total desse paciente foi de 172 dias, que foi uma sobrevida para o tipo de lesão, uma sobrevida até relativamente longa. Bom, passei um pouquinho do meu tempo, queria então agradecer de novo, né, ao pessoal. Essa é a nossa turma, não está todo mundo aqui, nossas R1s não estão aqui, né, Maiara e Larissa, elas estão aqui do meu lado assistindo. Mas é mais ou menos a equipe aqui do laboratório aqui da UF. Bom, antes de passar para as dúvidas, gente, o José, me permita fazer aqui um pequeno marketing. Se você está assistindo essa palestra, é porque você gosta de citopatologia. E se você gosta de citopatologia, você tem uma excelente oportunidade de encontrar, né, e ver a apresentação do Francesco Cian, que é um palestrante internacional, que a gente está trazendo no nosso segundo simpósio internacional da Associação Brasileira de Patologia Clínica Veterinária. Ocorrerá agora em agosto, nos dias 14 e 15. Esse link leva para o link para o nosso Instagram, e lá tem todas as informações para quem se interessar em se inscrever. A programação está sensacional, vai ter a presença não só do Francesco, como também do professor Paulo Iarque, da professora Estela e da Andrea Santos da Universidade de Purdue, ou seja, para quem gosta de citopatologia, esse é, sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade para estudar e aprender um pouco mais sobre o tema. Tá bom? Obrigado, desculpa, José, por ter passado um pouquinho aí do nosso tempo. Sem problema, doutor Nairon. Me permita um honesto e sincero elogio. Que baita aula! Eu não conhecia o senhor. Eu não conhecia, nunca tinha assistido a sua aula. Eu não sou da área veterinária, sou farmacêutico, mas trabalhei por 15 anos com microscopia de urina especificamente, parasitologia também. Então eu gosto de microscopia, todos os assuntos ligados à microscopia. Eu quase sempre me interessam muito, e a aula foi realmente sensacional. Obrigado. Nós temos perguntas, eu vou fazer uma pergunta minha de curiosidade apenas, e depois eu vou para as outras, tá? Quando o senhor mostrou ali a parte relativa à calcinose, vocês não chegam a utilizar, tem por prática a utilização de filtro de luz polarizada também no laboratório, ou não?
Aqui no nosso laboratório, não, mas isso é uma prática em muitos laboratórios, especialmente laboratórios de universidades mais fora do Brasil. Aqui no Brasil eu não conheço, talvez tenha, mas eu desconheço, porque um microscópio de luz polarizada não é uma ferramenta que a gente tenha muito aqui na nossa rotina, tá? Até porque não são muitos casos como esse, né, em que surge isso. Mas para urinálise é bem importante, né? É, Eu sei que eu na utilizava na rotina, né? Tinha o recurso, no laboratório que eu trabalhava tinha o recurso, e aí para cristais era um recurso interessante. Então, por isso que eu perguntei, porque eu curiosidade mesmo. Vamos ver o que o pessoal colocou algumas perguntas, vou tentar contemplar aqui o que chegou para a gente, para sanar aí as dúvidas do pessoal. Então, tem o Tiago Teixeira, ele coloca o seguinte: professor, o senhor continua usando o método de coloração de Wright na rotina na UF? Não, aqui na UF a gente usa principalmente o GIMSA. Tá? É mais ou menos o mesmo princípio, tem as mesmas características, mas a gente tem mais facilidade de conseguir comprar o GIMSA do que o Wright. É importante lembrar que existem corantes e corantes, né? Mesmo sendo da mesma marca, dois GIMSA de uma empresa e de outra empresa, pode fazer diferença na qualidade da amostra corada por esses corantes. Tá? Então, assim, a gente usa o GIMSA, é um GIMSA de boa qualidade, é, isso se reflete no preço, sim, ele é mais caro, mas ele rende mais, ele evita de eu ter que recorar uma lâmina e perder tempo para recorar a lâmina, então acaba aquele barato que sai caro, porque a gente leva mais tempo para fazer o diagnóstico, gasta mais reagente, porque não chega o resultado ideal com a mesma quantidade do corante, então a gente usa principalmente o GIMPS aqui. Tá? Mas a Perfeito, gente tem a professora Aline, que trabalha com o Silvestre, ela usa bastante outras colorantes. Professora Aline e professora Márcia, né, usam bastante outros corantes também. perfeito. A Jéssica pergunta o seguinte, né? Pensando no diagnóstico de mastocitoma, dar prometazina para o animal um dia antes da coleta de um nódulo pequeno pode levar a um falso negativo? A pergunta. Olha, a parte de medicação, de tratamento, eu confesso que não tenho nenhuma experiência, tá, Jéssica? Mas normalmente, né, as medicações elas levam tempo para metabolizar e isso demora mais ainda para alterar a morfologia ou mesmo a composição da célula. Eu não sei especificamente no caso de prometazina se isso tem algum efeito muito agudo. Confesso que não sei, tá? Não tenho experiência com isso, não. Perfeito. Tem mais duas aqui, deixa eu ver. No caso, a Gerlaine está perguntando, no caso clínico de formação cística em quase todo o membro, como escolher o local exato para coletar? Desculpa, eu perdi No caso clínico de formação cística em quase todo o membro, como escolher o local exato para coletar? Bom, boa pergunta, boa pergunta. Vamos lá. No caso daquele, a gente tem uma área muito extensa, tá? Dentro dessa área extensa, a gente tem áreas que tem úlcera, que tem necrose, que tem inflamação. Então, a recomendação é fuja dessas áreas. Tá? O que a gente recomenda é que você identifique, localize na lesão uma área recente, com pele íntegra, para que não ocorra a interferência da presença ou de inflamação ou de infecção secundária àquela lesão ulcerativa. Tá? Então, o ideal é sempre fazer de áreas íntegras, sem grandes lesões cutâneas, e, preferencialmente, se você tem visualmente, macroscopicamente, lesões do mesmo local, mas de aparências diferentes, colete das duas. Porque dependendo do tecido, a gente pode ter composição diferente. Por exemplo, mama. Mama, a gente tem já naturalmente uma composição heterogênea do tecido mamário. Tá? E às vezes a gente vê isso na rotina. Tem áreas daquela lesão, um tumor de 5 centímetros. Do lado direito dele, tem uma região mais mole, mais fluida. E do lado oposto, eu tenho uma região mais dura, mais rígida. Coleta dos dois locais. Tá? Se não houver inflamação, ulceração evidente, coleta dos dois locais. E identifica
qual a lâmina que representa a lesão firme, qual a lâmina que representa a lesão mais fluida, tá? Ou mais macia, ou fibroelástica, enfim. Identifica para que, quando a gente pega essa lâmina para avaliar, a gente consiga dizer, olha, apesar de ter características macroscópicas diferentes, elas representam o mesmo tipo de lesão. Mas pode acontecer de ter, aqui eu tenho um tecido ósseo, essa mais rígida, e aqui eu tenho um tecido epitelial. Pode acontecer, numa mama, por exemplo, a gente pode ter esse tipo de situação. Perfeito. Só pegando aqui no chat, o José Eduardo tinha perguntado se o registro do certificado fica disponibilizado aqui, logo abaixo da pergunta. José Eduardo, foi postado o link, então é só entrar no link. Tem dezenas de mensagens de elogio. Que bom, que bom. O pessoal gostou muito da aula, não fui só eu, viu? O pessoal gostou muito da aula. Fico feliz. Deixa eu ver mais aqui. A aula fica gravada, sim, a Luciele pergunta, sim, fica gravado, é disponibilizado posteriormente. Deixa eu ver, que mais? Tem mais uma pergunta aqui, doutor, da Jéssica também. Fui realizar uma coleta recentemente e a suspeita era masto. Então, a onco receitou prometazina um dia antes para diminuir a chance de reação pela liberação de histamina. Quando fui coletar, o nódulo tinha regredido completamente, não existia mais. Mas já era pequeno. Fiquei pensando se realmente era um masto e por conta da medicação ele diminuiu tanto que não dava para ver mais. Comentário relativo à pergunta que eu tinha. Mas acho que isso esclareceu a dúvida que eu tinha quando ela fez essa pergunta. Primeiro, mastocitoma pode regredir, tá? Especialmente nesses casos iniciais. Segundo, pode não ser um mastocitoma. Havia uma suspeita, né, de uma lesão cutânea que, pela apresentação clínica, o veterinário suspeitou de mastocitoma, embora isso não seja muito seguro, porque eu costumo dizer que o mastocitoma é um grande imitador, né? Ele tem várias apresentações absolutamente distintas, macroscopicamente falando, de mastocitoma. Então, se você quer errar um diagnóstico chutando pela aparência, mastocitoma é o melhor deles, porque ele pode aparecer um nódulozinho pequeno cutâneo, bem circunscrito, ele pode parecer uma lesão ulcerativa irregular, ou seja, a apresentação clínica de mastocitoma é bastante variável. Mas, enfim, ela pode ter uma lesão, o animal podia ter uma lesão que não era necessariamente um mastocitoma, que com, né, a medicação ele regrediu por ser um processo inflamatório de outra natureza, tá? Mas, assim, pode, inclusive, ter uma regressão. Não costuma ser de um dia para o outro, tá? A regressão de mastro, quando acontece, ele leva alguns dias, às vezes semanas, para que ela ocorra. Por quê? Lembra do caso do TVT? Que eu falei para vocês, olha, eram tumores de 10 centímetros. À medida que a condição clínica do animal foi melhorando, tá, o que aconteceu? O próprio sistema imune começa a combater essa proliferação. E aí aquele tumor que era de 10 centímetros, agora ele está com 2 centímetros, 1,5 centímetros. Então, assim, o sistema imune, ele, em muitas situações, em muitas neoplasias, ele pode combater, ele pode causar, né, a destruição ou desaparecimento do tumor por completo. Isso depende, tem muito a ver com a imunidade do paciente. Perfeito. Tonero, conseguimos contemplar as perguntas, a gente está no nosso tempo já, então eu, infelizmente, vou encerrar a nossa atividade. Eu quero mais uma vez agradecer a sua aula, agradecer a participação de todos. Nós vamos disponibilizar a gravação posteriormente junto com o e-mail do certificado. Lembrando novamente, prestem atenção à caixa de spam, porque pode acontecer do e-mail com informação sobre o certificado ser encaminhado para o spam, tá? Se alguém ficou com vergonha, ficou tímido para fazer pergunta, pode nos enviar também, que a gente repassa para o Dr. Nairo para que seja respondido posteriormente. E essas perguntas, elas são acrescentadas no final da gravação da aula, tá bom? Deixa eu acrescentar uma coisa aqui que eu vi. Alguém perguntou aqui sobre o evento se vai ser presencial ou híbrido. Ele é 90% presencial, 10% híbrido. Vai ter uma palestra que vai ser com a professora lá em Purdue, que ela não pôde vir,
Então, as outras, o Francesco vai estar presente, o Paulo vai estar presente, a Estela também, então só mesmo a única palestra da doutora Andréa Santos que será transmitida remotamente, tá? Vou aqui, então, primeiro me desculpar por aquele excesso de tosse, que alguma coisa aconteceu, e agradecer de novo pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre esse tema, e fico aberto aí para novas oportunidades, tá bom? Obrigado, José, obrigado a todos Maravilha. aqui que estão presentes. Muito obrigado, doutor Nairo, muito obrigado mesmo. Até a próxima, gente. Fiquem atentos às postagens relativas aos encontros online, especialmente. Suponho que tenham hoje o público que seja todo da área veterinária, provavelmente. Fiquem atentos que, sempre que possível, a gente organiza atividades para contemplar o público veterinário também. Tá bom? Até a próxima. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau.